Olá, eu sou o pastor Aristóteles, teu irmão, e nós estamos aqui dia 1º de dezembro. Gente, dia 1º de dezembro, para a última aula, último mês do trimestre, né, da nossa revista, que tem como tema as promessas de Deus. Tem sido muito bom, né? Cada aula tem sido maravilhosa, né? E hoje nós estamos na aula número 9. Estamos falando do Centro Evangelístico Internacional de Icaraí, aqui em Niterói. Hoje é dia 1º de dezembro de 2024. Para você que está nos assistindo, ou em outro dia, de repente você entrou na internet e encontrou EBD 01/12/24. E você pode querer assistir. Vai ficar gravado. Nós temos uma coisa maravilhosa, que é quando Deus se coloca para abençoar, Ele abençoa, e não há nada que possa impedir. Por isso as promessas de Deus são tão maravilhosas. Nós vimos que existem promessas que têm que acontecer independente do que aconteça, elas acontecerão. E existem promessas que são condicionais. É isso que nós vimos durante esse trimestre. Promessas condicionais é aquela: eu vou fazer isso com você se você fizer aquilo. Se cumprirdes os meus mandamentos. Então, a partícula apassivadora se. Se nós fizermos isso, se não fizermos. E existem, sim, as que são incondicionais. A primeira promessa que foi feita foi que o Salvador viria. Aquele que iria nos resgatar. Lá no pecado original, ele já é prometido. Ele pisaria a cabeça da serpente. A serpente até que feriria o seu calcanhar, que somos nós. Então, vamos começar a nossa escola bíblica dominical de hoje, orando: Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua bênção, pela tua graça em nossas vidas, porque se nós estamos aqui, é porque a tua graça nos tem alcançado. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Agora orienta-nos nessa escola bíblica dominical. Abençoa cada um que está agora ouvindo, assistindo. Abençoa a sua casa, a sua família, o seu serviço, os seus estudos. Ó Deus, e dá-nos graça para que possamos ter mais e mais experiências contigo para louvor do teu nome, Senhor, em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então, o texto áureo, você vai pegar a tua revistinha, vai abrir, não é isso? O texto áureo, sempre tem um texto áureo e a verdade prática, para iniciar. A nossa lição de hoje são as promessas para pais e filhos. Já vimos promessas, né, para filhos, para pais, agora pais e filhos. O texto áureo está em Efésios, no capítulo 6, versos 2 e 3. Dessa vez ele está colocando a versão Almeida, Revista e Corrigida. É ARC. Se você quiser colocar na internet, botar EF de Efésios, capítulo 6, 2.2-3. Então, aí bota ARC e vai aparecer essa versão.
Tá? Vai aparecer outras, Almeida Corrigida e Fiel. Aqui, dessa vez, vamos usar, de acordo com a revista, Almeida Revista e Corrigida, que diz: honra a teu pai e a tua mãe. Isso é o apóstolo Paulo falando do que está lá atrás, em Deuteronômio, tá? No 5º mandamento. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, aqui está falando para os filhos. Sabemos que temos o primeiro mandamento, honrar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento é sobre não adorar a imagem de escultura. Terceiro mandamento, nós temos aqui a palavra que diz que não devemos citar o seu santo nome em vão. E nós temos o quarto, que fala sobre guardar sábado. Isso daria uma lição de uma revista de um trimestre todo. Tá? O sábado que se fala aí não é o sábado da folhinha. É o descanso de Deus. É o momento em que eu entro na sua presença, porque eu posso estar na igreja sem estar descansando. É aquele momento em que eu entro para o meu quarto e entro no descanso de Deus. Pode ser 5 minutos, pode ser 10 horas. Eu estou no descanso de Deus. Eu tenho que guardar esse descanso. Ele continua a existir. Ele não saiu dos mandamentos. E o 5º mandamento, que fala exatamente isso aí: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa. Ele fala: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. É uma promessa de Deus. A verdade prática diz: entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênção e proteção. Então, é uma família, tá? Não é um relacionamento em que pessoas não se conhecem. Não, é um relacionamento mesmo, é de família. E a leitura bíblica em classe, nós temos 2. Um é em Salmo 127, versos 3 a 5, que diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Quando o inimigo vier, a família toda se reúne, cai de joelho diante do Senhor, e a vitória é certa. E é interessante que ele fala aqui: enche deles a sua aljava. Aljava, você sabe, né? Tem a flecha, tem o arco e a aljava, que ficava aqui atrás, que dava para 5 flechas. Obviamente, teve gente aí no passado que tinha 17 filhos. Devia ter várias aljavas então, né? Porque a aljava só dá 5 filhos. Efésios 6, versículos de 1 a 4, tudo isso aqui é Almeida Revista e Corrigida, que diz: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, agora não é somente os filhos, isso aí agora fala para os pais, e vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Isso que eu estou lendo aqui está na tua revista, que se você quiser nos dar a honra de comparecer à nossa igreja, né, para aprender conosco presencialmente, né, é só
Você aqui será muito bem recebido, né? É aqui na rua Lemos Cunha, 557, em Niterói, Icaraí. Você será muito bem-vindo e você receberá a tua revista da Escola Dominical gratuitamente. Mas você que já está em casa, que já tem, você está acompanhando essa lição, lendo o que eu estou aqui lendo aí. Objetivo da lição, primeiro, mostrar biblicamente como deve ser o relacionamento entre pais e filhos. Como deve ser esse relacionamento? Conscientizar acerca do cuidado que os pais devem ter com os filhos. Os pais têm uma grande responsabilidade com aquele bebezinho que está ali, que não vai saber nada, que vai aprender tudo do pai e da mãe. E terceiro, compreender as bênçãos que Deus tem para pais e filhos. Ok? A nossa introdução, o autor, ele coloca algo aqui maravilhoso. Nós estaremos agora estudando então sobre as promessas de Deus e nessa revista, nessa aula, as promessas de Deus para pais e filhos. Eu escrevi aqui uma observação que o autor da revista colocou, que você não tem na tua revista do aluno. Ele botou assim: sem ignorar as alegrias e recompensas e aqueles momentos super especiais que os filhos proporcionam, é importante reconhecer que as tarefas diárias desta função de ser pai e mãe, podem ser um trabalho pesado. Lavar pilhas de roupas, passar, dobrar, limpar, comprar, cozinhar, transportar, ser um juiz, técnico, encorajador, conselheiro, policial. Continuar sendo diplomático, amável, misericordioso, animado, responsável, equilibrado, que são todos os dias realidades incessantemente repetitivas, como todas estas. E há mais ainda, não é somente isso, tem muito mais coisas. Podem fazer com que os pais de hoje se sintam presos e esgotados. Antes, os pais iam para a roça, o pai ia para a roça, a mãe ficava em casa, e as coisas iam nascendo, o pai só tinha... Eram coisas mínimas. Eu, quando fui para a escola, não existia ainda. Vou agora fazer 70 anos. Então, quando eu comecei, não existia aquela escolinha para alunos pequenininhos, chamado Jardim de Infância. Era o nome que era dado, Jardim de Infância. Não existia. E quem estudava em escola particular, a gente dizia assim: ah, coitado, ele estuda em escola particular. O bom era a escola pública. Era uma maravilha. Mas hoje nós temos a criancinha, acabou de desmamar, a mãe tem que trabalhar. Ou que dor, deixar a criança em casa. Se tiver o avô e a avó, ainda é bom. E se não tiver, bota numa creche, que agora mudou o nome. Agora é creche. Ser pai e mãe não é algo que simplesmente acontece. Não é, eu sou pai. Não, eu tenho um filho aqui. Eu não sou pai ainda. Eu gerei. Eu sou mãe. Não, teve a criança, gerou. Vai se transformar em pai. A figura do pai, a figura da mãe é diferente. É bem diferente. Genitor não é a mesma coisa que pai e mãe. Eu posso ter uma pessoa que não é a genitora daquela criança e é um pai, um exemplo a ser seguido, uma mãe exemplar. Então, não é nasceu, então aconteceu, pluf, virei papai. Não.
As pessoas falam assim, mas ser pai, ser mãe é algo fantástico depois que você tem um filho. É um absurdo pensar que depois do nascimento de um filho, você automaticamente é um bom pai ou uma boa mãe. É um absurdo. Da mesma maneira, como pensar que ter um piano, vamos pensar assim, eu tenho um piano, então eu sou um pianista. Ah, eu tenho uma guitarra aqui na parede, aqui, pendurada, então eu sou guitarrista. Não, eu sou o dono da guitarra, sou o dono do piano. Eu sou um genitor da criança, mas vou aprender a ser pai. Ser pai, ser mãe, vai com passo a passo, dia após dia, aprendendo com a criança a ser pai. Então, há uma enorme quantidade de trabalho na criação dos filhos, muito mais do que a maioria das pessoas jamais saberá. Vamos partir agora para o objetivo primeiro, que é o relacionamento bíblico entre pais e filhos. O primeiro tópico desse objetivo 1 está escrito aí na revista aí, pais e filhos. A leitura bíblica em classe nos apresenta o texto bíblico do Salmo 127, verso 3, em que os filhos são apresentados como herança do Senhor e galardão. Presente, galardão é presente de Deus. No verso 4, vemos que eles são como flechas na mão do valente, ou seja, são úteis e importantes para a sociedade, porque a flecha tem a ver com social, né? Guerra, se for preciso, para a sociedade, e por isso eles eram importantes também para os pais diante da sociedade. Por causa desses filhos, os pais se sentem realizados e felizes. Então, Salmo 127, verso 5, fala sobre isso. São como aljava, uma aljava cheia de filhos. Flechas na mão do valente. É uma bênção. Mas não vamos tratar apenas como flechas. São pessoas que estão ali, pequenininhas. Você vai errar, você vai acertar, buscando sempre a orientação de Deus para o que deve ser feito. Tópico 2, então, desse primeiro objetivo, diz: um mandamento com promessa para os filhos. Desculpe, eu tive uma gripe essa semana aí. Para os filhos, que são herança do Senhor, para os seus pais, e conforme vemos na leitura bíblica em classe, há uma promessa divina mediante a obediência de um mandamento, que é o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem sobre a terra, para que vivas muitos anos sobre a terra. Êxodo 20, versículo 12, diz: o 5º mandamento, com promessa, é: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Qual é a terra que o Senhor teu Deus te dá? É o teu serviço, é a tua escola, é a tua família. A terra que o Senhor teu Deus te dá, as vitórias, as bênçãos que Ele te dá, que sejam bem extensas, de acordo com a bênção que se dá aos pais. Deus observa isso. Efésios 6, versos 20, ou de 1 a 4, diz: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Isso é o apóstolo Paulo dizendo aos Efésios. Porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra.
E vós, aí não para somente aí, e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Ok? Agora, esse foi o tópico 2 do objetivo 1. Agora, tópico 3 do primeiro objetivo. Está escrito aí na revista Mandamentos e Bênçãos para os Pais. Agora, vamos focar agora nos pais. Se, por um lado, os filhos devem honrar os pais, estes não devem provocar a ira os filhos. Nós ficamos ali aqui agora em Efésios, sobre isso aqui. Não provoqueis os vossos filhos à ira. Trazê-los a uma situação de ser testados. Essas crianças vão crescer. Isso me lembra um garoto, que ele já era adulto, ele me contou uma história em que um homem estava num campo de futebol, pegou a bola e chutou em cima dele. Ele pegou, colocou no pé do homem. O homem riu, chutou de novo em cima dele. Ele pegou de novo e colocou na frente do homem. Um garoto com os seus 7 anos de idade, talvez. O homem ficou assim olhando para ele e ele falou assim, ué, não vai chutar não? Pode chutar à vontade, mas sabe uma coisa, eu vou crescer, e quando eu crescer eu vou te matar. 7 anos de idade. O homem riu assim e ficou, né? Um dia, esse rapaz já estava grande, casado, e numa esquina encontrou esse homem que deu um passo para trás, mas esse rapaz, agora rapaz, disse, calma, não vou fazer nada contigo não. Agora eu sou um servo de Deus. Deixa eu dar um abraço em você. Dê um abraço nele. As crianças, elas vão crescer. Temos enxergar as crianças, as nossas e as dos vizinhos, como os futuros homens e mulheres, não como crianças eternas. Então os pais devem respeitar os filhos, assim como os filhos devem aprender a respeitar e obedecer aos pais. Então, mandamentos e bênçãos do Senhor, é verdade que não é fácil criar filhos. Os desafios são muitos e os pais precisam desenvolver a paciência e o cuidado para lidar com eles. Contudo, a parceria em amor e a disciplina aplicada com sabedoria promoverão um ambiente em que pais e filhos crescerão juntos. Não é as crianças que vão crescer, os pais vão crescer ensinando aos filhos. Quantas coisas as crianças falam que a gente fica olhando assim, nunca pensei nisso. Mas estamos falando aqui de eu estar ensinando, enquanto eu ensino eu cresço, e a criança também vai crescendo na fé em Cristo. Por isso, os filhos são bênçãos para os pais e estes para os filhos. A tua mulher, está em Salmos 126, verso 3 a 4, será como videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim serão abençoados o homem que teme ao Senhor. Então, o pai e a mãe, eles devem ser temerosos ao Senhor. Não vamos confundir temor com medo. Ninguém deve ter medo de Deus. Não. A palavra temor significa respeito profundo. Não é medo. Deus não quer que ninguém tenha medo dele. Deus que é amor, né? Então, o homem que teme ao Senhor, ele será abençoado grandissimamente. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Agora passamos agora para o objetivo 2. O cuidado dos pais com os filhos. Tópico 1 desse segundo objetivo. Aí o textozinho está escrito assim,
cultivando o ensino da palavra de Deus. Os pais também têm responsabilidade com os filhos. Nesse aspecto, uma dessas maiores responsabilidades é a de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Isto é a base para a formação espiritual, moral, emocional e social de nossos filhos. Você depois pode ver alguma coisa aí sobre Deuteronômio, no capítulo 6, versos 4 a 9, Deuteronômio 11, versos 18 a 21, depois você vê, dá uma lida, é só ver o que eu acabei de falar aqui agora, para que depois você possa ler, senão não vai dar tempo da gente ficar lendo aqui todas as palavras. Agora eu vou ler apenas Deuteronômio 11, 18 a 21, que diz: Ponde, pois, essas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos, como se tivesse uma placa aqui na frente. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Escreve-as nos umbrais da tua casa e das tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. O que você ensina, o que nós ensinamos nossos filhos, como nós agimos, eles querem agir também. Jesus falou que o filho faz aquilo que ele viu o pai fazer. Assim também a mãe. A filha vê o que a mãe faz, quer fazer igual. Um dia, o meu filho mais velho, agora está grandão, pequenininho, devia ter o quê? Uns 8 anos, 7, 8 anos. Ele falou comigo: pai, eu quero aprender a andar de bicicleta. Eu não estou conseguindo andar, eu estava cansado de tentar fazer de andar. E eu falei: meu filho, quando você for dormir, ora a Deus, acho que Ele quer que você converse com Ele também. Ele via eu conversando com Deus, orando, né, fazendo cultos domésticos. Falou: fala com Deus e pede para Ele te ensinar, porque eu, quando nem era crente, Ele me ensinou. Eu parei, olhei e já sabia como fazer. Ora, então tá. No dia seguinte, ele falou: pai, vamos na rua com a bicicleta? Eu já sei andar de bicicleta. É, filho? Sim, já sei. Eu falei com Deus, ele me ensinou. Eu falei: glória a Deus, que maravilha. Então vamos lá então. Não precisa mais te empurrar mais. Ele pegou a bicicletinha e saiu andando. Ele conversou com Deus e Deus abençoou. Isso aí vem de uma família que busca a Deus. E as crianças vão querer fazer igual. E Deus fala muito mais facilmente com as crianças do que com os velhos, com os idosos, com os adultos, que já têm a cabeça mais envolvida com as coisas desse mundo. As crianças são de Deus. E tem o seguinte, em 1 Timóteo 5,8, 1 Timóteo 5,8, diz assim, acerca da família: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Se eu começar a achar, por exemplo, que a igreja é mais importante do que a minha família, eu neguei a fé. Porque a primeira coisa é a família. Deus, ele parte da família para a igreja, não é a igreja para a família. Então o apóstolo ele fala aqui para Timóteo: esse aí, que não liga para a família, é pior do que o infiel, porque o infiel pode ser que ele ame a sua família e trate como família, trate com respeito, né? Tópico 3 do objetivo 2 é disciplina e estímulos aos filhos. Os pais têm a responsabilidade de disciplinar, é disciplinar mesmo, tá? Não é disciplinar.
dar apenas um sim, 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 pode ser que eu esteja matando aquela criança. Esse mesmo filho que andou, pediu a Deus para aprender a andar de bicicleta, um rapazinho, colega dele, aconteceu algo muito grande, muito chato, que não vou comentar aqui agora, porque os pais davam tudo o que ele pedia e ele falava: meus pais não me amam, porque eu peço tudo o que eu peço, ou ruim ou bom, principalmente os ruins, eles estão nem aí, não brigam comigo. Disciplina é importante, os pais têm responsabilidade de disciplinar os filhos, porém, como também mencionamos anteriormente, a disciplina dos pais aplicada aos filhos deve ser equilibrada e baseada no amor, não é da surra. Disciplinar é uma coisa, dar surra é outra. Pode dar surra e nada de disciplina. Disciplinar é uma coisa diferente. Se por um lado deve ocorrer a disciplina, por outro deve haver o elogio, o afago, a demonstração de carinho e afeto pelos filhos, para que haja a devida confiança e a segurança no relacionamento familiar. Se você, isso vai para o serviço. Você é chefe do teu serviço, no teu serviço, e você pede que as pessoas façam alguma coisa, as pessoas se esmeram e você diz: ficou bom, mas pode melhorar. E a pessoa vai lá, faz de novo, faz o máximo possível e você repete: ficou bom, mas pode melhorar. Vai chegar uma hora que a pessoa vai parar. O elogio, ela parte desde a família até quando eu ficar adulto. Saber elogiar as pessoas é importante. Pessoas que são adultas, mas são crianças na fé. A falta de um elogio tira pessoas da igreja. Não que a vaidade seja uma coisa fantástica aí, que precisa ser cultivada. Não. O elogio, o reconhecimento de quem a pessoa é. Todo mundo gosta disso. Família é isso. Com as crianças também. Então, vemos aqui em Colossenses 3, versos 20 e 21, ao meio da revista corrigida: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Viu o que eu acabei de falar aqui agora? Você pode melhorar. Daqui a pouco a pessoa vai perder o ânimo. Só cobrança aos filhos, cobrança. Chega uma hora que o que eu vou fazer agora e perde o ânimo. Eu não sei o que fazer. Elogiar, afagar. Né? Antigamente tinha mais cabelo aqui, mas afagar o cabelo. Um beijinho. Ah, meu filho, você errou, que você vai melhorar. Você vai conseguir acertar isso aqui melhor. Palavras de ânimo. E aí você está se transformando em pai, em mãe. Não é genitor mais. É o carinho, o amor. Querer que aquela criança vença. Objetivo 3, finalmente, nos diz. O título é Bênçãos para pais e filhos. Agora é bênção para pais e filhos. Tópico 1 desse último objetivo 3º, bênçãos para pais e filhos, é bênção. Quais são as bênçãos para pais e filhos? Bom, prosperidade. Bênção de prosperidade. A ordem do Senhor aos israelitas era para que eles priorizassem a educação. Quando chega aos 12 anos, o menino hebreu, ele já conhece os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, de cor e salteado. Hoje, continua sendo assim. Começa com 5 anos de idade, quando chegar aos 12 anos, ele sabe, não tem o Pai Nosso no céu, você decorou isso? Pois é, eles decoram
5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles têm que saber, o israelita tem que saber. Então, a prioridade sobre a educação deles é máxima. Os pais têm a responsabilidade de contar, ensinar os filhos a respeito dos atos do Senhor em favor do povo. O que que Deus fez na minha vida? O que que Deus fez para o povo de Israel? É importante. Tem tantas coisas que às vezes eu fico querendo escrever, eu guardo na memória, eu sei que um dia eu vou esquecer, mas é importante, tem coisas que eu escrevi, que ficam lá escritas, que depois se cumpriram, coisas que aconteceram, queriam acontecer, como profecias. É bom a gente escrever para depois lembrar. Nós mesmos, na hora da luta, pegamos e lemos aquilo que está ali, e aquilo nos dá um novo alento. Então, podemos ver isso aí, Salmo 78, verso 5, você chega lá e lê, abre depois, Salmo 78, verso 5. Veja sobre as bênçãos de Deus sobre o povo de Israel. Assim como os filhos, mediante o testemunho dos pais, conheceriam a Deus e aprenderiam a temê-lo. Então, os pais vão contando para os filhos, ó, ele fez isso, atravessamos o Mar Vermelho. A gente estava lá no Egito e houve 10 pragas. Contando, aquilo era contado de boca. Eles, como historinhas para dormir, que é importantíssimo, como pai e mãe, ler para as crianças histórias. Não é a história do joqueio pau no gato, boi da cara preta, não, coisas da Bíblia. O que Davi fez, as histórias de Davi, as crianças vão crescendo com aquilo na cabeça. Então, há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Em Isaías, vemos uma promessa do derramamento do Espírito, como as bênçãos de Deus sobre a posteridade de Israel. Isso aí você pode ver em Isaías, no profeta Isaías 44, versos 3 e 4. Deus prometendo o derramamento do Espírito sobre Israel, em momento de dificuldade muito grande. Eles indo para o exílio, sendo presos, mas Deus, olha lá para frente, você vai chegar lá, eu vou te abençoar, vou derramar do meu Espírito sobre vocês. Em Joel, diz assim, Joel 2, verso 28, vossos filhos, é mais ou menos na época de Isaías, vossos filhos e vossas filhas, diz Joel, profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, coisas maravilhosas. Isso vai se completar no dia de Pentecostes, depois da morte e ressurreição de Jesus, quando o Espírito Santo foi derramado sobre o povo. Então, as promessas, disse Pedro nesse dia, a promessa de Deus, do Espírito, diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. Existiam pessoas em Jerusalém, pessoas que estavam longe, é para todo mundo, dizia Pedro. Esse derramamento, Pedro estava vivendo isso. Nesse dia, mais de 2.000 pessoas, depois 3.000 pessoas foram se convertendo, porque o Espírito Santo estava sendo derramado. E Deus quer derramar sobre esse mesmo Espírito, tem derramado sobre nossas vidas, e quer derramar sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre a tua família, a sua orientação sobre a tua vida, sobre a tua casa. É melhor ser orientado por Deus do que por nós mesmos, porque nós somos tão complicados, tão complicados. Então, vossos filhos, disse Pedro, e vossas filhas profetizarão. A promessa de respeito a vós, vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Isso está em Atos,
capítulo 2, versículo 39. Salmo 78, versos 5 a 7. Isso aqui eu vou ler. Salmo 78, versos 5 a 7. Diz assim: porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos. Viu? Deus falando, ó, enquanto está andando no caminho, deitado, andando, dormindo, vai ensinando, para que a geração vindoura a soubesse, porque os pais vão morrer, os filhos que ficam, sabe, e os filhos que descenderem, nascessem, se levantassem e contassem aos seus filhos, para que pudessem de Deus a sua presença, a sua esperança, pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Então, eles contavam o que Deus fez. Olha, naquele tempo que aconteceu isso aí, as muralhas de Jericó eram tão largas que em certos pontos assim, nas quinas, dava para fazer um carrinho ou um fusquinha, dava para manobrar um carro pequeno, dava para manobrar, era muito grande. As muralhas caíram por terra e só um local ficou na posição com uma casa. Era uma prostituta, Raabe, que veio a ser a avó do rei Davi, porque ela ajudou o povo de Deus. E a palavra diz, até um copo d'água que se der aos meus servos, aos meus pequeninos, como ideia de que eles são meus, porque eles são meus, até um copo d'água não ficará sem o seu devido galardão, sem a sua devida recompensa. E ela é um exemplo disso. Ela veio a ser vó do rei Davi, porque ela ajudou aquele povo para que tomassem aquela terra de Jericó. Tópico 2 do objetivo 3 diz: família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. Assim como a igreja. A nossa família deve ser o ambiente em que os nossos filhos tenham experiências com Deus, vivam as suas promessas e estabeleçam uma vida de compromisso com o Senhor Jesus. Dessa forma, ajudaremos muito os nossos filhos se a nossa família cultivar o culto doméstico, promovendo, porque, gente, vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais ter eles perto de vocês, eles vão casar. Criancinha pequenininha, está ali almoçando, hoje vamos fazer o culto ao Senhor, como elas gostam. As crianças têm mais facilidade com a espiritualidade do que nós, adultos. É perder uma grande oportunidade de fazer cultos domésticos, promovendo a oração, o louvor, a leitura da palavra de Deus. Hoje quem vai ler é você, tá? Que vai ler a palavra aí. Você, esse trecho aqui, você que vai ler. Eles ficam querendo participar. O louvor e a leitura da palavra de Deus em nosso lar. Então, eu falei aqui, por causa dessas situações assim, meu filho mais velho simplesmente foi lá, falei com ele, ele falou, então tá, pai. Orou ao Senhor, o Senhor prontamente, quando amanheceu o dia, pegou a bicicleta e saiu andando. Pais que protegem, tópico 3, estamos agora no finalzinho da aula, pais que protegem seus filhos. Me lembrei agora, uma vez eu ia para a escola com os 3, os 2 maiorzinhos na mão, para a escola, o pequenininho ia na frente, ia andando, e daqui a pouco ele virou, com o olho arregalado, tipo assim, me proteja, porque um portão aqui em São Francisco estava aberto, e um cachorro saiu, um Doberman, no calcanhar dele.
Eu não sei, foi um ato reflexo. Eu larguei os dois que estavam segurando, pulei em cima do cachorro, com tanta gana que o cachorro deu aquela freada, voltou e entrou. E eu entrei dentro do terreno do homem, atrás do cachorro. Ainda falei com ele ainda, como é que você deixa seu portão aberto? Então, pais que protegem os filhos, é nossa responsabilidade proteger, seja de que situação for. Pode até estar errado, mas eu vou proteger meu filho. É isso? Os pais devem garantir um ambiente na família em que os filhos se sintam protegidos em cada etapa do desenvolvimento, porque um dia eles vão se tornar, é aborrecente que se fala, né? Aí você não consegue mais falar. Ou seja, quer na infância, na adolescência ou na juventude, nossas crianças devem ser protegidas física, emocional e espiritualmente. Os ataques vão para a escola, voltam cheios de problema porque o aluno falou, um amiguinho falou uma bobagem qualquer, e você chega em casa, vamos orar. Errou, olha, você errou, papai está tomando conta de você. Você ofendeu a Deus, vamos orar aqui. Como isso faz efeito? Como isso faz efeito? Mateus 19, 14, a segunda parte do versículo 14, diz assim, Jesus falando, deixai os pequeninos, quer dizer, não aborreça eles, e não os estorveis, não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. O reino dos céus é das crianças. E se nós perdemos o coração, ele fala que nós precisamos ter um coração como de criança, adultos, mas como um coração de criança, que crê. E a conclusão da revista de hoje, nossa aula de hoje, diz: a vontade do Altíssimo é que as suas bênçãos celestiais estejam sobre a nossa casa. Essa é a vontade do Altíssimo. Que as bênçãos de Deus estejam sobre nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso relacionamento com nossos filhos. É verdade, não é fácil criar filhos, mas pedindo ao Senhor a orientação, no temor do Senhor, como nós iremos crescer? E nossos filhos também. Que nossos filhos também. Porque Ele, o nosso Deus, é zeloso por nossas famílias. Então, nós estamos aqui encerrando nossa lição, esperando que você esteja de volta na nossa próxima lição. Ok? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima.